Estamos aí no meio de tudo aí que estão falando de Setembro Amarelo e tudo mais. No caso, já estamos no final de setembro, né? Mas a ideia aqui é poder estar tratando sobre isso de depressão. E aí, como é que vocês estão? Aqui é o Lee e eu tô voltando aqui depois de muita coisa aí a ocorrer. E hoje o tema que eu tô querendo tratar é sobre essa parte de depressão, que teve o Setembro Amarelo e tudo mais. E eu tô gravando, literalmente aqui totalmente nessa manhã, já lançando o vídeo, que é bem no final, porque eu quis o quê? Eu quis absorver o máximo possível do que seria esse autismo aí dentro, o que seria essa depressão, né? Dentro do autismo em si. E olhando muitos grupos, olhando muitos posts e tudo mais que eu vejo as pessoas falando. E vamos começar de que tem um mês que é dedicado a isso, que é muito mais voltado para, como que eu posso dizer, as pessoas elas não enxergarem como bobeira, depressão e esse tipo de coisa. Eu não sei se tá dando pra entender direito, assim, se chega a entrar na cabeça, mas é muito como se fosse, como ocorre com outras coisas, de que, é uma coisa pra você se preocupar e falam alguns sintomas, algumas coisas assim que ocorre, que age, mas você fica muito de mão atada, sabe? Eu fui muito de pesquisar, assim, pessoal falando, ver vídeo, sites tratando sobre o assunto, mas eles passam muito básico e o resto é vai no psicólogo, manda a pessoa pro psicólogo ou alguma coisa assim e pronto, acabou. É sempre essa solução. E um problema é que principalmente no Brasil, e com essa crise, e com todo mundo desempregado, e com milhares de coisas, sem contar que o desemprego ainda acaba levando a pessoa a muitas vezes desenvolver essa depressão, ou coisa do gênero, ou a distância, ou sabe? Acho que todo mundo assim já deve ter uma ideiazinha por isso. Essa parte de você estar levando de... você tem aquela ideia muito rasa. É também uma questão do que eu tô levando para poder estar trazendo esse canal. Que, em primeiro lugar, o pessoal reclama de não ser divulgado, de não ser falado sobre ali, o autismo e tudo mais. Então, já acabo falando. E eu sempre senti de que todos os canais que eu olho, seja, sei lá, todo mundo aí que tem pelo menos 100 mil, com certeza, e acho que um ou dois canais assim que eu vejo, mesmo assim entrando um pouco nisso, quando faltou pauta de outras coisas, eles entraram, que é assuntos tirando, sensibilidade sensorial, a pessoa ter estereotipia, essas coisas assim, que é o que todo mundo acaba olhando sobre autismo. E, cara, tem muita falta de, sei lá, o que é relacionamento, o que é, por exemplo, depressão no autismo, essas coisas assim muito internas, né? Então, o meu foco tá totalmente mais para essas coisas. E daí entra na outro ponto, que tem que até que, né, pegar o dedo aqui já, que é o medial. Dedo do meio, que é o pessoal reclamando muito de que tem essa tensão de, criança tá com autismo e tal. E daí não fala de para adolescente, para adulto, que é geralmente também quem sofre com essa parte aí de tá com problemas causados pela sociedade, né? Qualquer tipo desses problemas. E essa parte acaba sendo muito, acho que jogada assim, né, de pra fora, do jeito que eu acho que é a melhor forma que eu consigo pensar, né? Porque quando a pessoa ela recebe notícia assim de que seu filho vai ser, vai estar nascendo ali com isso e daí você vai ter que se cuidar. É o momento inicial que a pessoa ela tem a descoberta, tá desesperada e daí ela começa a ter pesquisa. E hoje em dia a gente sabe que existem muitos tipos de camuflagem, muitos tipos de soluções que às vezes a pessoa pode descobrir na adolescência, na idade adulta, porque
ela conseguiu meio que parecer estranha ou algo do gênero e chegar na adolescência ou na fase adulta sem ter essa descoberta, né? Dela tá ali dentro, ou só falarem que ela era meio estranha, dela se comportar um pouco diferente, ela conseguir, e daí isso foi empurrado. E tá surgindo muito desse diagnóstico hoje em dia para adolescentes e adultos. Então, sim, aquela criança ali que tinha autismo grave ou whatever, né? Ela faz esse percurso. E é nesse percurso, principalmente na adolescência, que eu sinto que tem muito disso das pessoas aparecerem com a depressão dentro do autismo. Por quê? Primeiro que quando a pessoa é criança, tem muito mais dificuldade de alguém ver assim, um preconceito ali. Geralmente é um pai ou uma mãe ou a criança mesmo ali que foi educada extremamente para aquele lado, para poder elas, tipo, ver um garoto brincando de boneca e reclamar, ou ver ele agindo de modo estranho. Assim, tipo, pra eles, tipo, é uma coisa diferente, mas é meu amiguinho. A professora disse que tá legal, então vou confiar na professora. Mas aí quando você chega na adolescência, tem os hormônios e tem aquela briga que, querendo ou não, os hormônios eles trazem uma coisa chata, horrível, que existe em todo mundo animal, que é a procura de uma presa para copular, acasalar. Então, com isso, você tem que ter separação do mais forte pro mais fraco, do alfa pro beta. Daquela pessoa que tá no topo, que é o Rei Leão, pro resto daqueles ali que vão ficar sem juba e vão ficar ferrados, vão ter que ir para outro lugar pastar ou etc. Então, quando começa com isso, mais aquela coisa de que a pessoa tem uma busca social, de, por exemplo, você é o jogador e daí, né, vai ter líder de torcida, ou eu vou estar ali com a gangue ali do rock, vou estar com, né, a parte dos nerds, etc. Você começa a se dividir em tribo e as pessoas elas começam muito a se adaptar de acordo com a tribo. E existe também um pouco dessa adaptação, mas também é muito estranho, assim, muito mais lenta, né? Eu acho, tipo, é muito mais difícil da gente conseguir fazer a adaptação. Então, mesmo quando a gente entra assim com, por exemplo, tem muitas pessoas que falam sobre ter essa parte dos nerds se darem bem, assim, com os autistas, mas também acho que depende muito. Eu vejo muito mais voltado para isso, né? Ou o pessoal é mais do natural, ou é mais para essa parte nerd, né? Eu acho que eu posso dividir até como se fosse 2/3 assim, do que eu conheço é mais para essa parte nerd e 1/3 para a parte natural, que quer ser nômade ou que gosta mais voltado para a natureza. Não que os nerds assim, geralmente não tenham isso, que eu acho assim também bem forte e chamativo ali dentro, mas ocorre muito mais para ser voltado para essa parte de você ter essa dificuldade de, mesmo você estando nesse grupo, você se encaixar ou entender algumas coisas. Mas também são grupos que são muito mais fáceis de você não ter um zoando o outro por motivos assim que são ruins ou tal. É tipo, você perdeu ali no jogo e tal. Ou tipo, cara, sabe isso? Eles ficam muito... São grupos que eles são... Pode ocorrer preconceito, assim, ou coisa do gênero, mas é muito mais difícil. Então acaba sendo grupos que o pessoal se entende melhor e existe uma esquiva maior disso. Do que se você for para um grupo ultra competitivo, que é, por exemplo, você vai jogar futebol. Cara, se você errou uma vez fazer gol, isso já é um problema chato. Se você tomou um gol lá à toa, isso daí vale para qualquer outro esporte, ginástica olímpica, basquete, e ser ali da parte dos delinquentes ou qualquer um outro grupo, né? Então você passa por essa separação e muitas vezes pode ser até que a pessoa não encontre um grupo ou seja bem complicado. Então essa troca de escola às vezes pode ser boa, pode ser ruim. Tem que ter muita observação nisso. E quando está ocorrendo assim, né, nessa parte da adolescência, que é quando começa esse nível de problema. E eu vejo que todos os grupos, assim, eu tô em uns 20 grupos, acho, do Facebook. Tem os grupos que me tiraram, acho que por pura besteira. Tem grupo até que dizem que, nós somos os ajudantes e blá blá blá. E daí eles botam os vídeos lá de umas coisas e eu fui me divulgar. O pessoal
né? Tirou assim por sei lá o que, tipo. Mas vale o vídeo de ver uma criança dançando na frente da câmera do que uma coisa informativa, né? Mas eu acho que eu já tô um pouco acostumado com isso, principalmente no Brasil, infelizmente, que é muito mais fácil ter um conteúdo rápido, besterol, do que você, tipo, tá falando sobre informação. As pessoas, elas não querem parar pra poder se informar de nada, elas só querem se divertir, fica muito complicado. Então, realmente, eu tenho que poder, se você tá assistindo até agora, falar sobre, você tá seguindo aí, se puder divulgar, tá compartilhando e me trazendo também outros assuntos que você tem dificuldade, que quer entender, porque a gente tem que se ajudar, senão só vai piorar o caso aqui, né? E daí o que eu trago realmente nessa parte do caso é que, já que nós vamos tratar sobre esse trabalho, eu não vejo o pessoal, tipo, se odiando em si por ser assim. Eles não gostam, ou eles se sentem com depressão, ou se odeiam e falam no grupo porque eles não sabem lidar com a família, ou o familiar trata mal, ou eles têm problemas assim de tipo essa parte social. É totalmente voltado para essa parte social de você estar lidando com outras pessoas, entende? É muito mais isso do que, por exemplo, quebrou algo, não tô conseguindo algo, não tô conseguindo encontrar algo. É muito mais de tenho problemas no meu trabalho porque sou zoado, alguma coisa assim, ou eu tenho problemas com a minha família porque eu vou passar do Natal, Réveillon e tudo mais. E esse é um assunto muito massivo, assim. É bem raro, até tem uma de uma garota lá que parece até legal e tudo mais, né? Ela que ela tava falando de calor, ela sofria com calor e tudo mais. E esse daí foi um post depois de tipo 15 posts falando de pô, eu não quero mais viver. Tipo assim, eu não sei pra que eu ganho uma vida. E daí o pessoal vai lá comentar, né? Falar com a pessoa. E quando a pessoa ela pega e para e olha, é totalmente voltada pra isso. De meus parentes ou meus pais ou quem eu convivo, alguma coisa assim, não gosta de como eu ajo, de como eu sinto, como eu penso, alguma coisa voltada a outra pessoa, não ter aceitação por ela e talvez até assim, de dar uma ideia pra pessoa se tem como ela evitar aquilo, fugir daquilo, conseguir viver sozinho, sabe, tá realizando alguma coisa pra fugir daquilo e acaba sendo aquela busca da pessoa, né? Que ela tá ou no estágio inicial de depressão, ou ela já tá em depressão, ou tudo mais. É complicado você também tratando assim se já tá ou não, porque isso daí tem que ter uma avaliação mesmo, né, mais longa com aquela pessoa para poder você estar trazendo se ela tá em depressão ou não, tá? Mas essa parte assim você realmente tem que estar dando essa olhada que se você conhece, sabe, você tem que entender de que o que ela vai sofrer com isso e eu acredito que se pelo menos ela pode até ter problema com o pai, com o tio, por exemplo, mas se ela não tem problema com a mãe ou com o avô ou coisa assim, já é um grande caminho assim, tipo, você ter pelo menos uma pessoa na família que não existe esse tipo de problema. Eu sei que a nossa cabeça é bem complicada da gente de ser entendida assim, né, pelas outras pessoas e pode ter certeza que também ao inverso é complicado. Eu sinto muito mais facilidade assim de estar lidando com outros autistas do que essa parte de neurotípico, autista, né? E algumas coisas assim sobre conversa, porque principalmente língua portuguesa é uma coisa que tem gente que é formado e é difícil de estar lidando com essa língua, mas o que eu vejo é literalmente essa parte assim, né? Quando tem erro de comunicação é voltado para essa parte da língua, né? De como que você aprendeu uma gíria ou coisa parecida que pode ser diferente do outro. Mas essa parte da comunicação realmente acaba ocorrendo bem diferente.
Só nesse pedaço, mas o entendimento ali do todo acaba sendo muito melhor entre nós. E isso acaba me trazendo essa visão, assim, às vezes meio chato, meio difícil, né, de trazer uma palavra certa. Mas é muito mais como uma visão de que eu acho que se eu fosse resumir 90% das coisas, até mesmo porque acho que o tempo já tá ficando grande do vídeo aqui, foca totalmente nisso de parente. Assim, se você, sei lá, tá namorando com alguém, você gosta realmente daquela pessoa, dá o foco mais voltado para aquilo, principalmente se a pessoa lá tem dificuldade com isso de parentes, de apoio e de tudo mais. E se você é um parente, então tenta ver que se você gosta dessa pessoa, você consegue ser um pouco desse porto seguro pra pessoa. Não quer dizer assim de, vou ficar passando a mão, né, como falam, que é tipo de, tadinho e tudo mais, ou nada do gênero assim. Eu tô falando muito mais de a pessoa ela poder ser ela sem ser julgada, assim, si. Pode até ser que você não goste, assim, muito de como a pessoa tá sendo ali com você, mas deixar ela ser do jeito dela, perto de você, pelo menos perto de você, sabe? Então, já tô aqui, tá marcando já 16, deve dar uns 17 o vídeo, sei lá. Então, eu vou deixar aí só pra parte 2, eu vou cortar pra parte 2 mesmo, realmente, porque vai ser necessário. Deixa aí o seu comentário aí sobre o que você tá pensando, achando. Se você puder me dar uma ajuda de como que poderia ser, vou trazer os outros vídeos aí sobre os incríveis, infinitos assuntos que ainda temos para tratar aqui. Então, se puder, já deixa seu subscribe que você vai recebendo automaticamente esses vídeos conforme for passando a semana. E a parte 2 eu já devo de lançar tipo um atrás do outro para evitar problema. Então, fui!